O filme de hoje é uma experiência sombria e perturbadora da mente humana, um filme sobre os limites entre justiça e vingança, fé e desesperança, bem e mal. Seven, os 7 crimes capitais, apresenta uma realidade brutal. A maldade não só existe, como ela também é racional e filosófica. Isso porque esse filme coloca os protagonistas de frente para crimes que seguem os 7 pecados capitais como justificativa moral. Então acaba sendo um filme que questiona se existe ou não redenção em um mundo apodrecido pela indiferença, pela violência e pelo egoísmo também. Irmão, é um filme que não tem conforto algum, tá? Só tem essa constatação amarga de que a linha entre o herói e o monstro pode ser frágil demais para poder ser enxergada a tempo. You're no Messiah, you're a movie of the week. You're a fucking t-shirt. At best. Mas então, sobre o que é esse clássico dos anos 90? Seven acompanha os detetives William Somerset e David Mills, interpretados respectivamente por Morgan Freeman e Brad Pitt. O primeiro camarada aí é um veterano já há poucas de se aposentar, e o segundo é um jovem impulsivo que acabou de ser transferido para a cidade. E uma cena que já deixa isso muito evidente de uma forma criativa é nesse momento aí que eles estão caminhando pela rua, você vê que o Brad Pitt tá esbarrando todo mundo e o Morgan Freeman tranquilão ali, seguindo, como se fosse Deus, né? Uma forma de mostrar quem é novo na cidade e quem já é antigo aí, né? Assim como também as personalidades. Eles investigam uma série de assassinatos cruéis baseados nos 7 pecados capitais: gula, avareza, preguiça, luxúria, orgulho, inveja e ira. Já comenta aí embaixo quantos desses 7 pecados você cometeu só hoje. E cada um desses crimes é apresentado de forma grotesca e simbólica, por que não, né? Refletindo o pecado em questão. E conforme os assassinatos se acumulam, vai ficando claro que o assassino tem um plano meticuloso, guiado por uma lógica própria e perturbadora. O criminoso, que mais tarde se revela como personagem do Kevin Spacey, se entrega voluntariamente à polícia no 6º assassinato, afirmando que os 2 últimos pecados ainda precisam ser completados. Galera, calma, eu sei fazer conta, é que ele se entrega depois do 6º assassinato, só que ainda falta o pecado para complementar, né? No final, uma das cenas mais marcantes daquela década, o John Doe conduz os detetives para um local isolado, onde ele revela que matou a esposa do detetive Mills, simplesmente pela inveja que sentia da vida dele. A cabeça da Tracy é entregue numa caixa, o que marca um dos momentos mais chocantes e emblemáticos do cinema moderno. E agora, o Mills, dominado pelo ódio, executa o John, completando assim o plano do assassino, os 7 pecados capitais personificados em vítimas, incluindo ele mesmo e o detetive. Ernest Hemingway once wrote, "The world is a fine place and worth fighting for." I agree with the second part. Esse filme foi lançado em 1995 e foi o segundo longa-metragem dirigido por David Fincher, depois de uma experiência conturbada com o terceiro filme do Alien, de 1992, que é um filme que ele mesmo chegou a renegar. É por isso que naquela época o Fincher estava bem desiludido com Hollywood, tanto que quase recusou dirigir qualquer outro filme. Mas aceitou Seven depois de ler o roteiro original, que conquistou ele de cara, com o final ousado e pessimista lá. Irmão, eu no lugar do David Fincher também estaria pessimista, tá? Embora eu não ache o Alien 3 tão terrível assim, tá bom? Mas de qualquer forma não é um bom começo de carreira. Mas mesmo sendo garoto novo na época, o Fincher impôs uma condição, que o desfecho sombrio com a caixa fosse mantido. Isso porque o estúdio relutou muito no começo, mas acabou cedendo, graças a Deus. Essa decisão foi essencial para estabelecer o tom do Fincher como autor, um tom meio cínico, visualmente estilizado e obcecado por controle narrativo. O roteiro foi escrito por Andrew Kevin Walker, que voltou a trabalhar com Fincher em O Assassino de 2023 e também no episódio 2 da 3ª temporada de Love, Death and Robots, que por acaso foi dirigido pelo Fincher também. O Walker escreveu o roteiro enquanto vivia em Nova York e passava por uma fase de frustração profissional. A cidade inspirou ele a retratar um lugar oprimido, sem esperança, dominado pela violência e apatia. Parece até a Praça Seca aqui do Rio de Janeiro, só que sem o sol do cacete. Essa visão crua e niilista é exatamente o núcleo do filme, e uma curiosidade é que essa versão original do roteiro foi enviada por acidente pro Fincher, que já tava rolando por aí uma versão suavizada Disney pelos estúdios, né? E algumas das versões do final de Seven envolvia coisas como realmente salvar a Tracy no final, ou até mesmo o Somerset matando John Doe, mas o fato é que nenhuma dessas versões teria o mesmo peso do final original, né, meu nobre? Tanto que até hoje é um dos desfechos mais comentados e impactantes do cinema moderno, todo mundo fala desse final.
Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o impacto cultural e a influência desse filme em outros filmes, tá? Só que ele tem muito uma coisa que eu bati na tecla na anatomia de Onde os Fracos Não Têm Vez, onde eu falei da importância do personagem do Tommy Lee Jones e como ele é apresentado como essa figura que tá ficando pra trás, que não reconhece mais o mundo e a banalização da violência cada vez mais cruel. Um homem envelhecido, ultrapassado e cansado, que passa a reconhecer que não pertence mais a esse mundo. E aqui o personagem do Morgan Freeman tem muito disso também, né? Além de trazer serenidade e profundidade ao personagem, ele também representa a sabedoria e esse mesmo desencanto com o mundo. It's always these questions with you. The kids see it. Who gives a fuck? He's dead. His wife killed him. E o que é legal é que isso é muito bem abordado em contraste com a juventude impulsiva do personagem do Brad Pitt. O contraste é representado tanto por diálogos quanto por detalhes visuais também, como naquela cena que eu falei. Aliás, o Brad Pitt foi uma escolha estratégica para atrair o público jovem com carisma e a beleza também, né? Claro, meu nobre. Mas o Brad Pitt não fica para trás e se entrega ao papel com muita intensidade emocional, principalmente ali no clímax, né? For the life of the baby inside of her. He didn't know. Um detalhe curioso é que o próprio Kevin Spacey pediu para não ser creditado no material promocional do filme, o que é uma coisa rara e que mostra aí um comprometimento dele com o trabalho. Essa decisão foi justamente para preservar o impacto da entrada dele na história, que resulta numa performance minimalista e assustadora, sendo um psicopata que se vê como um mensageiro divino, né? A Gwyneth Paltrow estava bem no início da carreira e foi escolhida a pedido do próprio Brad Pitt, que pra variar, tava namorando com ela, né? Porque esse cara não sabe fazer filme com as pessoas, sem namorar com elas, sem tentar pegar. Não, brincadeira, eles já estavam juntos, tanto que ele indicou por causa disso. E como eu falei antes, esse foi só o segundo filme da carreira desse diretor aí que você deve conhecer por Garota Exemplar, A Rede Social, Benjamin Button, esses filmes escuros e densos, sabe? Essa identidade visual e narrativa começou justamente em Seven. O filme tem esse estilo meticuloso e sombrio que faz ele se destacar de um simples thriller policial, que é uma coisa que era muito comum nos anos 90. E se você for parar pra pensar, a direção desse filme não é só uma coisa estética, né? Mas ela atua também como uma extensão do próprio tema do filme. E com o apoio da cinematografia, o David Fincher quis ambientar o filme em uma cidade sem nome, justamente para universalizar o inferno urbano. A cidade pode ser qualquer uma, o que reflete uma decadência moral globalizada, né? E esse clima opressivo e também repetitivo dá ainda mais força para o desgaste psicológico dos detetives, que passam a impressão de isolamento. Tanto que o fato de chover o tempo inteiro nesse filme não é um mero detalhe visual. Isso ajuda a passar uma sensação de que a cidade está sempre suja, pesada, como se tivesse um estado permanente de decomposição moral. Essa cidade é uma representação do inferno moderno. I just don't think I can continue to live in a place that embraces and nurtures apathy as if it was a virtue. E a gente sabe que o Fincher é conhecido por seu perfeccionismo, tanto que dizem que ele chega a filmar dezenas de takes por cena só pra poder encontrar o tom exato. Por isso ele nunca fez filme com o Matthew McConaughey, né, então, porque o Matthew só gosta de fazer no primeiro take. Em Seven, esse controle aparece em cada enquadramento e corte do filme. Nada é acidental, ele evita câmeras tremidas ou movimentos improvisados, dando aí preferências por planos fixos, lentos e friamente calculados. Eu gosto muito disso, que a câmera quase nunca interfere, como se fosse uma testemunha silenciosa dos horrores sendo revelados. Isso intensifica ainda mais o desconforto, porque o espectador nunca tem alívio nesse filme, né? Nem quando acaba. E dá pra dizer que Seven é um filme extremamente violento, mas não é uma violência gratuita e, sei lá, em tempo real, né? Grande parte do terror desse filme tá no que não é mostrado. O crime da luxúria, se você for lembrar, não aparece em cena, né? Só as consequências, narradas por outras pessoas. E isso talvez tenha causado ainda mais impacto do que a exposição direta, porque a imaginação do público completa o horror, né, galera? A violência está no contexto e na atmosfera. Os corpos das vítimas são mostrados de maneira quase que documental, né? Sem nenhum tipo de glamorização ou então música manipuladora. O resultado disso é uma frieza que incomoda, como se a gente estivesse vendo uma coisa real. Eu até ia dizer que não tem nenhum susto barato nesse filme, mas aí eu lembrei do Zé Caveirinho nessa cena aí. A curiosidade é que o David Fincher não tinha avisado aos atores que o Caveirinho era um ator maquiado, então a reação da galera foi genuína. E o interessante da gente ter analisado o tom frio, escuro e opressivo desse filme é que o final tem uma decisão visual absurdamente inteligente, porque depois de passar umas 2 horas em ambientes sombrios, o filme corta para um espaço amplo, aberto, ensolarado, que é justamente a revelação clara do que aconteceu, só que em vez do sol trazer algum tipo de alívio, ele só aumenta ainda mais a ansiedade.
E é justamente nesse lugar mais limpo que acontece, né, o ato mais brutal do filme. É como se finalmente a luz revelasse o horror completo. Esse filme tem muito de contrastes assim. O veterano é pessimista, calmo e reflexivo. O contraponto jovem é esquentado e impulsivo. Um é solitário, o outro tem uma vida que causa inveja. Boa parte do filme é o quê? Escura, opressiva, tal, não sei o quê. Já o final, é claro, é ensolarado. Contraste, né, cara? Aliás, a produção chegou a criar uma cabeça fake da Gwyneth Paltrow para ser usada nessa cena, só que eles descartaram. Mais 16 anos depois, no filme Contágio, eles usaram essa mesma cabeça que foi criada pro Seven. Mó doideira. A impulsividade imatura do Mills torna ele o alvo perfeito para a mensagem que o John quer passar. O Somerset, além de ser um cara dos livros, é um cara que curte um xadrezinho também, né? E esse jogo proposto pelo John no filme nada mais é do que uma partida de xadrez. Mas o Mills é fã de basquete, né? Um esporte também de estratégia, né? Diga-se, mas muito mais de ritmo e decisões rápidas. Tô falando pra vocês que nada é gratuito nesse filme, nem ele assistindo basquete, nem ele usando gravata de basquete, porra. A história é contada pelo enredo, mas orquestrada pela direção. A desesperança do personagem do Morgan Freeman é refletida nos tons frios e no ritmo metódico, enquanto a impulsividade do Mills aparece nos cortes mais abruptos e na movimentação de câmera durante as cenas dele. E como nada é gratuito nesse filme, o contraste entre esses dois personagens é bem representado em cenas mais simples, como quando o Somerset diz que tá há uns 34 anos pensando em deixar a cidade, enquanto o Mills escolheu um apartamento impulsivamente por causa de um tour de 5 minutos e se fudeu, né, porque fica passando o metrô ali. Vibrating home. O Fincher domina a arte de transmitir emoção e filosofia sem precisar que os personagens digam muito. Ele permite que os cenários, os silêncios e os enquadramentos falem tanto quanto os diálogos. E esse filme não trata os pecados capitais como ideias religiosas, mas sim como sintomas de uma sociedade decadente e indiferente também. Então, se você for ver, cada pecado não é só um tema para um crime, mas uma espécie de crítica simbólica à podridão social. Vamos lá, na gula, um homem é forçado a comer até morrer, simbolizando o excesso, a tolerância e o vício como castigo. Na avareza, o advogado é morto por amar demais o dinheiro, uma crítica direta à corrupção sistêmica. Na preguiça, um cara mantido vivo e torturado por um ano, representando a inutilidade, mas também o voyeurismo do sistema. Na luxúria, a prostituição forçada à morte, simbolizando a perversão sexual legalizada. No orgulho, uma mulher que escolhe entre viver desfigurada ou morrer, que é um reflexo do culto à aparência. A inveja e a ira, como você já sabe, estão num combo, né? Você paga um e leva dois. O Mills e o John são os protagonistas e vítimas mútuas desses pecados, encerrando a narrativa de forma pessoal e moralmente devastadora. Quando esse filme lançou lá em 1995, as pessoas foram assistir esperando um filme de policial comum, né? Um filme comum de policial, né? Uma coisa que era de praxe nos anos 90, um gênero que quase não tem mais hoje em dia, mas tinha muito naquela época, com fórmulas previsíveis até. Onde o bem triunfava, o vilão era punido e os heróis saíam transformados, né? Só que também salvos. Mas em Seven o vilão vence, mesmo morrendo. O herói se corrompe e perde tudo. A justiça falha. Acontece que Seven se tornou um dos filmes mais influentes do neo-noir dos anos 90 e 2000 também. Todo esse uso de luz e sombra, personagens moralmente complexos e uma cidade sufocante como cenário acabou atualizando o noir clássico para a modernidade decadente. E aí você tem obras como o Zodíaco, que é do próprio Fincher, né? Ou até mesmo a série True Detective da HBO, Jogos Mortais, Os Suspeitos lá do Villeneuve e até o filme mais recente do Batman também. Esses filmes devem muito ao estilo e à linguagem estabelecidos pelo Fincher. E por causa desse filme, o Fincher deixou de ser o diretor de Alien 3 para se tornar um autor respeitado. Não existiria Clube da Luta se não fosse pelo sucesso de Seven, por exemplo. Tem noção disso? Tem noção que a gente não teria presenciado um dos plot twists mais bem orquestrados da história? Um filme que o próprio autor do livro original reconhece que a adaptação ficou ainda melhor do que o que ele criou? Porra! Seven é mais do que um thriller policial, é um estudo sombrio sobre a condição humana e uma sociedade que está envenenada pela indiferença, pelo egoísmo e também pela banalização do mal. Com um roteiro corajoso e ousado, atuações memoráveis e uma direção certeira, o filme constrói uma narrativa implacável, onde cada cena carrega peso simbólico e cada escolha visual reforça a mensagem de desesperança. Eu falei muito aqui sobre a nossa dupla de heróis, né? Mas a figura do John Doe como vilão e profeta distorcido eleva a trama a uma discussão moral e profunda, questionando até que ponto somos cúmplices da decadência ao nosso redor. E aí, depois de 3 décadas, Seven continua atual, inquietante e inesquecível.
Um marco do cinema moderno em que a escuridão não só assusta, mas ilumina verdades incômodas sobre nós mesmos. E essa foi a anatomia de Seven, os 7 crimes capitais.